Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Matletas Matemática Simples, onde a gente procura resolver os exercícios da forma mais simples possível. No vídeo de hoje nós vamos procurar compreender o porquê da fórmula da distância entre dois pontos ter aquela raiz quadrada, né? Por que daquela fórmula ser daquele jeito? E nós vamos utilizar de exemplos do livro didático Conexões com a Matemática, volume 3. Antes de mais nada, se inscrevam no canal, deixa aquele likezinho aí. Então vamos lá para o nosso assunto. Diz o seguinte: o corpo de bombeiros de certa cidade litorânea recebeu o chamado de um grupo de pessoas em uma embarcação avariada. Para o resgate, há um helicóptero que está posicionado a 8 km ao norte do posto de bombeiros local, conforme indica o esquema ao lado. Qual a menor distância que o helicóptero deve percorrer até encontrar a embarcação? Todos nós sabemos que a menor distância entre dois pontos é uma reta. Qual é essa distância? Como faço para calcular esta distância? Então, antes vamos para alguns exemplos mais simples. Então vamos aí, tem um plano cartesiano, eu tenho o ponto A de coordenadas 1 e 1. Cada linha dessas daí, pessoal, é uma coordenada, tá? É um valor numérico. E se eu tenho um ponto B de coordenadas 9 e 1? Observe que o ponto B de coordenadas 9 e 1 é o seguinte, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, 9 é o primeiro valor, que é sempre o de x vem primeiro, e 1 é o valor do y. Né? Então, eu tenho o ponto B de coordenadas 9 e 1, beleza? E aí, se eu quisesse saber a distância entre o ponto A e o ponto B, neste exemplo aqui está bem visível, basta eu contar os quadrados. Né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a distância do ponto A ao ponto B são 8 centímetros. Melhor ainda, pessoal, olha só aqui, ó, como esta reta é paralela ao eixo X. Então, basta eu pegar a coordenada do X, o do B, menos o X do A. Quanto é 9 menos 1? 8. Que é exatamente a distância entre o ponto B e o ponto A. Mas isso porque a reta está paralela ao eixo X. Se quisesse saber a distância do ponto A ao ponto C, agora a reta está paralela ao eixo Y, né? Ela está do lado do eixo Y. Então, partindo do mesmo princípio, né, da mesma linha de raciocínio que eu fiz no eixo X, eu vou fazer com o eixo Y, então. Para descobrir esse comprimento aqui, ó, para descobrir esse comprimento, basta eu pegar agora o Y. Por quê? Porque a reta é paralela ao eixo Y. Vou pegar as coordenadas Y. É só fazer o Y do C menos o Y do A. Então, aqui é X e Y. Aqui também, né? X e Y, lembra dessas coordenadas. Como eu quero descobrir o comprimento desta reta, basta eu fazer 7 menos 1, 6. Então, 6 centímetros. Ok? Até aí tudo bem. Mas agora, se a reta está na diagonal, como proceder? Aí que fica o problema, turma. Como eu vou fazer agora para descobrir esse comprimento? Vou pegar as retas calculadas antes como suporte. Que figura é essa? Que figura tornou agora, pessoal? Essa figura é conhecida, ainda mais se eu colocar um quadrinho aqui e um pontinho aqui. Virou um triângulo retângulo, pessoal. E o triângulo retângulo, os seus lados são conhecidos. Esse lado aqui é chamado de quê? Quem lembra? Esse lado é A. E
hipotenusa. E os outros lados, esse é um cateto. E esse outro aqui também, cateto. Pessoal, não se preocupem em cateto oposto, cateto adjacente. Não se preocupem com isso. O importante é saber quem é hipotenusa, o restante é cateto. Beleza? E se eu quero descobrir o valor da hipotenusa, tem uma fórmula muito conhecida para isso. Lembra? Teorema de Pitágoras, né? Como é que é o teorema mesmo de Pitágoras? Hipotenusa ao quadrado igual cateto ao quadrado mais cateto ao quadrado. Então, neste caso, através das coordenadas aí dos segmentos aí que eu vou pegar pelas extremidades, ó, a distância de BC ao quadrado, que é a hipotenusa, vai ser igual à distância de AC, né? AC ao quadrado. Aqui tem um pontinho A, e aqui é o B, está ali. Então, a distância de AC ao quadrado mais a distância de AB ao quadrado. Para assumir com o expoente 2, esse expoente 2 do primeiro membro, eu coloco raiz quadrada do outro lado. Então, ficou a distância de BC igual a raiz quadrada de AC ao quadrado mais AB ao quadrado. E a distância de AC é conhecida. A distância de AC é 6 e a distância de AB é 8. Então vai ficar distância de BC é igual a raiz quadrada de 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. A distância de BC então vai ser a raiz quadrada de 36 mais 64, vai ser a raiz quadrada de 100, e a raiz quadrada de 100 é conhecida, né? 36 mais 64 dá 100. A raiz quadrada de 100 é 10. Então, essa distância aí é igual a 10 centímetros. Beleza, pessoal? Então, voltando agora no outro exemplo, né? No exemplo do início do vídeo, eu coloquei o eixo coordenado já com os valores numéricos, tá? Tanto para o eixo X quanto para o eixo Y. E aí eu vou traçar uma reta paralela ao eixo X e outra reta paralela ao eixo Y, tá? Então, vai ser umas retas suporte para eu poder calcular essa distância aí. A distância do helicóptero, que está representado pelo ponto A embarcação tá representada pelo ponto B. Então, eu vou criar uma reta suporte, onde eu vou ter um ponto aí que é conhecido também. Esse ponto aí, ele tem que coordenadas, ó, essa coordenada aqui, 12 e 8, tá? Então tem um ponto C de coordenadas 12 e 8. Partindo do mesmo princípio que foi passado no slide anterior, esse comprimento aqui eu conheço. Esse comprimento aqui é conhecido. Esse comprimento é o x do C menos o x do A, que são os valores que estão aqui na horizontal. Então, é 12 menos 0, que dá 12. Então, esse comprimento aqui é 12 quilômetros. E esse comprimento aqui? Também tem como eu descobrir ele. O y do B menos o y do C. Então, neste caso aqui, vai ser 13 menos 8, que dá um 5. Aqui, novamente, aqui é um x, eu não sei quanto vale. E pelo mesmo princípio, pessoal, pelo mesmo teorema de Pitágoras aí, tem como descobrir, tá, o comprimento da embarcação até o helicóptero viajando em linha reta. Hipotenusa ao quadrado igual a cateto ao quadrado, mais cateto ao quadrado, certo? Distância de AB ao quadrado vai ser a distância de AC ao quadrado, que agora nós sabemos, de AC vale 12, e de BC aqui vale 5, né? Então, tirando o expoente aqui, acrescenta a raiz quadrada do outro lado. Então, a distância de AB é raiz quadrada de AC ao quadrado mais BC ao quadrado. Então, x vai ser igual
raiz quadrada de 144 mais 25 igual a 13. Então, pessoal, aí, x igual a 13. 13. Né? Mas, como ainda não chegou na fórmula, vamos continuar então. Então, aqui vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou utilizar as retas suporte. Então, vou colocar um pontozinho aqui, fazer uma reta suporte para cá, uma reta suporte aqui. E eu quero saber quais as coordenadas desse ponto. As coordenadas desse ponto aqui. As coordenadas desse ponto vai ser o seguinte. Vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então é 6 e aqui é 1. Então esse ponto aqui, vou colocar um ponto F. Ele tem coordenadas 6 e 1. Pessoal, observe aqui, ó. Olha só que interessante aqui. O x do f é o mesmo que o x do e. Então, eu não vou precisar saber o x do f para calcular esse comprimento aqui. Basta utilizar o x do e. Certo? E o y do f é o mesmo que o y do d. Então, para calcular essa altura aqui, não vou precisar do y do f. É só utilizar o y do d. Então, na verdade, eu não vou precisar desta reta suporte. Essa reta suporte foi só para nós podermos compreender a fórmula. Que na verdade vai ficar o seguinte, então. A distância de d até E vai ser igual a raiz quadrada, deixa eu arrumar aqui, vai ser igual a raiz quadrada do x do E menos o x do D ao quadrado, que o x do D é o mesmo que o x do F, mais o y do E menos o y do D ao quadrado. Porque esse ponto F, que foi colocado aqui como suporte, foi só para a gente poder compreender. É o teorema de Pitágoras. Então vai ficar o seguinte, a distância do ponto D ao ponto E, pessoal, lembrando que os pontos são sempre representados por letras maiúsculas, tá? Então, o x do E vai ser 6, menos o x do D, que é 3, ao quadrado, mais o y do E é 5, menos o y do D, que é 1, ao quadrado. Distância de DE vai ser igual a raiz quadrada 6 menos 3 dá 3, então fica 3 ao quadrado, mais 5 menos 1, 4, então 4 ao quadrado. Então a distância de D até E vai ser igual a raiz quadrada, 3 ao quadrado é 9, mais 16. A distância de D até E, então, vai ser a raiz quadrada de 25. 9 mais 16 dá 25. A distância de D até E, então, vai ser 5 centímetros. Opa! 5 centímetros. Certo? Então, e é daí, pessoal, que surge, tá? Que surge a fórmula da distância entre dois pontos. Então vamos voltar agora no nosso problema inicial e vamos aplicar a fórmula da distância entre dois pontos, sem utilizar a reta suporte. Então a distância entre A e B, vai ser igual a raiz quadrada, o x do B é 12, menos o x do A é 0, ao quadrado, mais o y do B é 13, menos o y do A é 8, que era o mesmo do ponto C.
ao quadrado. Então a distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada, 12 menos 0, 12. Então vai ficar 12 ao quadrado. Mais 13 menos 8 dá 5. Então fica 5 ao quadrado. A distância entre A e B vai ser igual a raiz quadrada, 12 ao quadrado é 144, mais 5 ao quadrado, 25. Distância entre A e B vai ser igual a raiz desta soma, que é 169. Então, a distância entre A e B vai ser igual a 13 quilômetros. Certo? Então, pessoal, é do Teorema de Pitágoras que sai esta fórmula sobre a distância entre dois pontos. Espero que tenha ajudado vocês, que todos vocês tenham compreendido aí. Clique no OK, compartilha, se inscreva no canal